Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o vivo Deus. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Muito bem, nós estamos na reta final da nossa reunião. Reunião, obviamente, de oração, não é? Glória a Deus. Claro, por vezes também preferimos alguma exortação, mas não uma mensagem, é um ensino, mas tudo isso é feito, glória a Deus, sob a orientação do Senhor Deus vivo, do eterno Deus, do Espírito vivo Deus, e tudo que o Senhor faz é bom. Glória a Deus, tudo que o Senhor faz é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que é sempre necessário preferir-se uma exortação, uma palavra para confortar, glória a Deus, para animar, digo animar no bom sentido, não animar no sentido carnal, as emoções humanas, não me refiro disso, mas sim falo animar, dar ânimo, pronto, trazer alento, alguém que você que esteja triste, alguém que esteja aflito, que esteja desanimado, ou quase a ficar desanimado, precisam trazer alento, trazer ânimo, glória a Deus nas alturas. E este ânimo vai fazer com que a pessoa, se calhar estava querendo desistir de tudo, desistir da sua fé, desistir de continuar a orar, de continuar a fazer a vontade do Senhor, a obra do Senhor Deus vivo também. E assim a pessoa ouvir a palavra, recebe ânimo e forças também para continuar a orar, para continuar a se consagrar e a esperar no Senhor Deus vivo na terra Deus. Glória a Deus. Irmã Maristela, eu disse que o céu estava com princípios de vômito, coisa do gênero. Não entendi o seu que é seu esposo, ou marido, seu filho, o que é de concreto. Glória a Deus nas alturas, para nós orarmos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se me estiver a ouvir, pode só confirmar, ativar o seu microfone para confirmar. Glória a Deus. A irmã Maristela não responde. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Muito bem. Mas que o Senhor receba mesmo já cura, a irmã Maristela. Seja curado o seu que está com princípio de vômito, que isso, tudo que ele está sentindo desaparece. Desaparece do seu do seu corpo, do seu, em nome de Jesus, do seu organismo, digamos assim. Desapareça todo o mal. Todo sintoma de vômito, de enfermidade, desapareça, que ele receba a cura, que ele seja livre em nome de Jesus. Não importa qual seja a causa disso, se é espiritual, se é física, se porque tomou alguma coisa que está a provocar isso, desaparece em nome de Jesus. Se entre nós também há mais alguém que esteja a sentir-se mal, seja curado, seja livre em nome de Jesus Cristo. Se alguém está desanimado, receba ânimo, receba a renovação que vem da parte do vivo Deus, que vem da parte do eterno Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Bem rápido eu trago uma exortação, uma breve exortação, glória a Deus. Uma breve exortação, porque temos que terminar. Aleluia. Tendo em conta a reunião que nós temos hoje sábado, glória a Deus. Para os homens já é sábado. Para os homens, não é? Os humanos já é sábado. Aqui em Angola, obviamente. Hoje daqui a 7 minutos será 16 horas. Os homens, os humanos, a partir das 0 horas ou meia-noite,
começa a contar o outro dia, bem diferente, em nome do Senhor. Para Deus, o dia começa às 16 horas e termina às 18 horas. A noite começa às 18 horas e termina às 5 horas. Ou então vamos dizer 16 horas, pronto. 16 horas termina uma outra noite e começa um outro dia. Glória a Deus. Sim. Mas isso já é uma outra coisa. Louvado seja Deus. No livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo número 4, versículo 38. Então, uma breve exortação. Glória a Deus nas alturas. Livro de Reis, capítulo 4, versículo 38. Assim está escrito. Glória a Deus. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma para brava e colheu dela a sua capa cheia de coliquintidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. No verso a seguir, assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse, Eliseu nesse caso: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. O próprio epílogo desse, glória a Deus, trecho bíblico que nós lemos, diz: a morte que havia na panela é tirada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma breve exortação. É uma história que aconteceu nos dias do profeta Eliseu. E acredito que entre nós, aqui no grupo, digamos assim, não há ninguém que não saiba quem na verdade foi, glória a Deus, o profeta Eliseu, não é? Acredito que não há ninguém que não tenha conhecimento de quem foi Eliseu. Mas como nunca é demais, pode ser que haja mesmo alguém entre nós, porque nem todos, se calhar, que estão aqui entre nós vieram já de uma religião ou de uma denominação religiosa, e é possível até que alguém tenha vindo de uma religião ou de uma denominação religiosa e ainda assim não tenha tido esse conhecimento. Sim. Eliseu, glória a Deus, foi um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, muito antes de começar a exercer seu ministério, seu cargo profético ou de profeta, ele era discípulo de Elias. E quando Elias, o seu mestre, subiu para o céu, sim, voltou para lá onde ele havia saído. Como assim? Havia saído do céu? Sim, havia saído do céu. E voltou para lá, vivo, com seu corpo. É um mistério, né? Muito grande. Então, Eliseu ficou com a comissão de prosseguir, de fazer a obra do Senhor Deus vivo, do eterno Deus, exemplo vivo. Ele havia sido deixado uma missão de ungir Ben-Hadad como rei da Síria e Jeú, glória a Deus, para governar lá em Israel. E ele assim o fez. Então, nos seus dias, quando ele, glória a Deus, exercia, então,
estava já a trabalhar como profeta na lavoura do Senhor Deus Todo-Poderoso, chega em Gilgal e depara-se com certos chamados filhos profetas, também estavam na escola dos profetas e aprendiam ou que eram instruídos, glória a Deus, não só no que diz respeito à lei de Moisés, mas também que estavam a ser preparados para também virem exercer cargo profético. Louvado seja o nome do Senhor. Eram filhos, servos, enfim, glória dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eles estavam lá esfomeados, não sabiam o que fazer, estavam lá todos cheios de fome. E Eliseu, com o seu moço, chegou lá, posto lá, olhou para todos eles, percebeu que eles estavam esfomeados, não tinham o que comer. E assim Eliseu não se deteve, não ficou também a olhar de um lado para o outro, sem solução. Glória a Deus. Ordenou ao seu moço para que fosse colher algumas ervas e as pusesse na panela para cozinhá-las e assim dar de comer aos filhos profetas. E o seu moço, seu servo, foi e fez como Eliseu lhe havia mandado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fez como Eliseu lhe havia mandado. Mas acontece que alguns também que haviam ido com o moço, o servo de Eliseu, haviam colhido algumas, como diz a Bíblia, deixa na Bíblia, para bravas, que são algumas ervas não comestíveis. E porque eles não as conheciam, então pensaram que também fosse normal, misturaram-as com as ervas comestíveis e cozinharam. E quando o caldo já estava pronto, na hora de comer, só Deus. O que aconteceu? Sentiram que havia morte. Chamaram o profeta e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Que quer dizer que esse caldo está venenoso, não é para se comer. Já imaginou? Pessoas que estão esfomeadas, e quanto mais o tempo vai passando de alguém que está esfomeado, mais que a sua ansiedade vai aumentando e mais esta que vai ficando, vai suspirando e as suas forças também vão se esgotando. Sim, porque não está a comer, não está a se alimentar, vai ficando fraco. E agora eles tiveram que fazer um esforço para ir colher as tais ervas. E o esforço que eles fizeram não é como hoje, que existem fogões elétricos, existem fogões não sei o que, a gás, botânico, existem os aparelhos de micro-ondas, que é só por lá e aquilo está já logo a ferver, está logo já a cozinhar, a cozer os alimentos. Antigamente não existia isso. Antigamente ele cozinhar sobre as lenhas, sobre o carvão, não o carvão mineral, o carvão normal, feito lá das lenhas dos paus cortados, enfim, senão mesmo as lenhas normais. Então era mais difícil cozer os alimentos. Eles cozeram um tacho, como diz o apóstolo, uma panelada, um caldeirão, e de repente o mesmo não estar bom. Fizeram o esforço que puderam. Puseram sal, temperaram muito bem, puseram os ingredientes necessários para o tempero, e agora o caldo não está bom. Acredito que quando eles gritaram, depois de terem provado: homem de Deus, há morte na panela, uns conseguem dizer: um esforço em vão. Fizemos tudo, teríamos a comer, teríamos pelo menos saciarmos a nossa fome. Achamos que a solução havia chegado, mas na verdade não resultou em nada. Os mais céticos já estavam a dizer: foi um esforço mesmo em vão.
e uns ainda que tinham fé, acredito eu, que tinham alguma esperança, que era possível que o homem de Deus fizesse alguma coisa, por isso clamaram a ele. Homem de Deus, a morte na panela, porque ele diz, você pode fazer alguma coisa? Faça alguma coisa, homem de Deus. E o homem de Deus, no verdadeiro sentido, ele sempre tem solução. Tem solução para todo problema. Por quê? Porque ele é homem de Deus. Ele conhece o seu Deus. E porque conhece o seu Deus, então o seu Deus não lhe deixa envergonhado nem confundido. Glória a Deus. Primeiro aqui, perceba, meu irmão e minha irmã, quando Eliseu chegou lá em Gilgal, achou-os esfomeados. Havia fome. Eles não tinham nada que comer, não sei quantos dias já estavam sem se alimentar, sem nada. Como eu disse, quando o homem está sem se alimentar já não sei quantos dias, ele fica fraco, fica debilitado fisicamente. E aqui o estresse começa logo a aumentar a pressão. O seu humor também muda, não é o mesmo? E alguém que está a se alimentar. Enfim. E Eliseu chegou, ainda assim ele não ficou abalado, não lamentou, não ficou assim, como eu já disse, a olhar de um lado para o outro. E agora, o que vamos fazer? Não há solução aqui, não há comida, não há nada, o que vamos fazer? Não buscou filosofias humanas, não buscou cálculos matemáticos ou de geografia para tentar perceber o que era necessário fazer. Não buscou cálculos. Não. Fazem cálculo. A pessoa mandou ele que estava sim, porque nós formos a obra de Deus. Ele vai ou porque uma das mesmo nosso tornar como estilo que seria mais frustrante e aí opressão, desespero, enfim, ainda assim ele solução, assim, solução, não entrou em pânico, não ficou perturbado, igual ela, a mãe da paixão. O nome de Deus já houve solução, nos alegramos, podemos morrer mesmo de fome. Mas Eliseu não foi na conversa, as pessoas estavam a chorar, as pessoas estavam a lacrimejar, que estavam que havia entrado a entrar em paz, não foi na conversa. Na panela trazem farinha. E depois a comer e já não havia mais morte. A comida
essa saboreada e as tigres comeram. Afinal de contas, o que fez para comida não é estível? O quê? Será que é aquela farinha por ser simplesmente farinha? Não, não era isso. A fé de que, glória a Deus, a ponto de quê? De formar que era não comestível, porque estava ali no meio das demais estragou. Ficou completamente estragado nesse caso. Ficou completamente estragado, estragou-se. Mas agora por depois de o profeta ter ordenado se colocar na panela de caldo. Nós línguas, tempos, simplesa país, uma possibilidade vai exortar, ele fica furioso. Parece mais ele toca no sinal, mas não há problemas. Hoje eu vou abreviar. Então, como eu dizia, aquela panela pode simbolizar isso tudo que eu já disse. Sim, vidas, de modo geral, de modo individual, nações, países, povos, línguas, tribos, tudo isso. Eu já disse vidas, glória a Jesus. E também pode simbolizar igrejas, ou então organizações, como também pode simbolizar, e simboliza mesmo sim, louvado seja Deus, alimento espiritual que as pessoas têm consumido. Aquilo que lhes é apresentado como alimento nas denominações onde eles circulam, onde eles frequentam. Glória a Deus. E aquela morte que havia na panela é o estado da vida das pessoas. É o estado das pessoas, espiritualmente falando, das nações, dos povos, das famílias. Sim, das igrejas. O mundo em si se Deus pudesse abrir os olhos de cada um, de vocês se preocupem. Mas nos nossos dias, essa panela não é mais fez esfomear comida. Não tinham comida, estavam esfomeados. Depois surge a tal panela, já existia a panela, o caldo, vamos assim dizer, que é feito, mas o caldo, glória a Deus, não poderia ser comido. Por quê? Porque havia morte dentro dela. Havia morte dentro da panela. O que isso significa? Essa morte é espiritual. Essa morte é a presença do diabo, é a presença do inimigo. Já é sabido, quando o diabo está na vida de alguém, está na família, está na nação, está no país, está nas tribos, nas línguas, nos povos, então ele domina, ele faz e desfaz. Ele traz amargura, traz aflição, as pessoas não têm paz, não têm sossego, as pessoas não conseguem usufruir
até pessoas que trabalham, têm posse, têm dinheiro, uns até têm mesmo a fartura nas suas casas, mas não conseguem usufruir dessa fartura. Por quê? Porque a morte está dentro da casa, a morte está no trabalho, a morte está na sua vida laboral, como eu já disse, trabalho, está na sua vida escolar, está na sua vida espiritual, está na sua vida, na sua saúde, está dentro da sua casa, nos seus filhos, no seu marido, no esposo, na sua esposa, está nos pais, está, enfim. Então a morte está nesses todos os lugares, e não só, reina, está na igreja, nas igrejas, sei que são mesmo igrejas, e se a igreja morta não pode estar lá, então, sinagogas de Satanás, a morte está lá, e a morte reina. Sim, e nós bem sabemos que a morte é um espírito. Então, se é um espírito, ele traga as pessoas, ele destrói as pessoas, mata as pessoas, mata as suas vítimas. Sim. Então, o mundo assim, sendo uma panela, está coberto de morte. Agora vemos o profeta para não alongar muito. Vemos o profeta, as pessoas depois de entrar em pânico, primeiro já não tinham comida, o profeta disse, vou dar solução, vão comer, apresenta alimento, mas de repente são surpreendidos mais por alguma coisa, morte na panela. Mas ele, as pessoas novamente, vou dar solução, trazem farinha, apresentaram-lhe farinha, glória a Deus. E essa farinha, vamos assim dizer, eu digo que é farinha de trigo, glória a Deus. E ele foi colocada entre mais já moído, porque se é farinha, porque cai por cima, mas vai morrer, vai brotar depois de mina, glória a Deus, e suas novas espigas, e assim que é, dá muitos frutos, e a dar muitos frutos, glória a Deus, depois colhe-se o que é o trigo, os grãos colocados no celeiro, e depois a farinha, glória a Deus, que é chamada farinha de trigo, e da farinha de trigo faz-se pão. Louvado seja o nome de Jesus, que faz o pão. Para saciar a fome. Sim, o pão serve para saciar a fome, é alimento. Serve para comer, serve comida. Glória a Deus das alturas. Então o homem de Deus vai mandar chamar alguém para lhe trouxer essa farinha e jogar-se lá, que é também algo completamente espiritual, 100% espiritual. Louvado seja Deus, 100% espiritual. Ele joga a farinha na panela, e a panela, glória a Deus, a morte que havia na panela fugiu. E as pessoas puderam comer do caldo. Se houvesse alguém, ou se houve alguém que disse, não vou comer, eu ainda tenho dúvida que esse caldo esteja bom, o problema seria dele. E isso tem acontecido nos nossos dias, tem acontecido. O que isso acontece? O profeta está naquele lugar, está no lugar que é simbolizar Deus. Para Deus não há nada que é impossível. Quando nós os homens vemos algo que esteja difícil, ou o homem vê algo que é impossível, para Deus tudo é possível. E se o homem acreditar que Deus pode tudo, então Deus vai fazer isso na sua vida. Assim como você percebe Deus, assim como você acredita em Deus, assim como você vê que Deus é tão grande, assim como você percebe Deus, é assim como Deus vai se revelar na sua vida. Você acredita que não há nada que seja impossível para Deus, que Deus pode fazer tudo na sua vida, Ele vai fazer. Glória a Deus, pois tudo é possível ao que crê. E também está escrito que para Deus nada é impossível, ou seja, tudo é possível para Deus. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, para Deus tudo é possível. Sim. Então o profeta Eliseu estava aí a simbolizar Deus. O profeta é o representante de Deus, é o embaixador de Deus na terra. Estava a simbolizar Deus. E a aparição dele é para dar solução
glória, que significa Deus está sempre atento para ouvir o clamor do seu povo, daqueles que acreditam nele. E Deus quer dar sempre solução. Glória a Deus. E quando Deus aparece, é para dar solução. E a aparição dele foi para dar solução. Mas ainda assim, houve uma pequena resistência numa primeira fase. É que o caldo que ele apresentou como solução havia amor. Significa que não poderia se comer. Tinha que se vencer primeiro a morte. E ele pegou a farinha, mandou. E a farinha foi colocada na panela. Aparentemente a farinha foi tragada pela panela, pelo caldo. E a morte que estava dentro do caldo. Parece que não faria efeito, mas depois a farinha triunfou. Glória a Deus. E por causa da morte da farinha, dentro da farinha que foi jogada na panela, no caldo, dentro daquele caldeirão, os homens puderam comer. E por comer, então tiveram vida, tiveram as suas forças revigoradas, quer dizer, foram vivificados. Como eu disse, sem comer, sem nada, não sei quantos dias estavam sem comer, estavam todos desfalecidos, ou a desfalecer. Como se diz na gíria, saco vazio não fica de pé. Acredito que muitos já estavam deitados no chão, assim, rebolarem. Mas ao comerem, se tiveram as forças revigoradas, beberam bastante água, enfim. Porventura não é isso que aconteceu. Como eu disse, aquilo que aconteceu no passado, na lei e nos profetas, foi algo simbólico. De uma da realidade que deveria acontecer em Jesus Cristo e em diante. Sim. É isso que aconteceu. Como eu disse, o profeta aí simboliza Deus. E Deus enviou seu Filho. Primeiro Deus disse, Deus é que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Primeiro, amou o mundo de tal maneira. Mas o amor de Deus para com o mundo não trouxe a princípio solução. Deus amou, mas a morte continuava a reinar sobre a panela que se chama o mundo. Os humanos com fome e sede acabavam morrendo, não tinham comida para comer. Eles sabiam, os humanos, como até hoje, existe um Deus que os criou. E muitos deles iam até a religião, até as denominações religiosas, em busca de solução, de salvação, mas não achavam Deus, não achavam salvação, não eram saciados. Você perguntaria um desses, não poderia ser saciado. Por quê? Porque o que era apresentado a você não passava de morte, não passava de bolota dos porcos. Sim, de comida, de não terem vida, de receberem vida, de serem revigorados, serem vivificados, acabavam morrendo. Uns morriam aos poucos porque ingeriam alimento venenoso, ingeriam comida mortífera. Sim, usado pelo Satanás, de forma consciente e proposital. E uns de forma de dinheiro começaram a praticar ajudando o diabo. Infelizmente. Sim. E as pessoas vão se alimentando de comidas que estavam pensando que estavam a comer uma boa comida, estavam a se nutrir, estavam a se prejudicar, estavam a se matar como alguém. A Jesus Cristo. O sistema imunológico, como dizia, completamente danificado ou comprometido, as doenças, enfim, invadem e pronto. O homem está morto. Por quê? Foi se alimentando de algo envenenado. Foi comendo de algo envenenado. Por isso que aqui a morte, eles vão andando, não há vida, nem nada, estão lá sentados. Quantos não estão em várias religiões e eles acreditam que não há mais palavra viva no mundo? Então eles dizem, o que vamos fazer aqui é a corrupção, em outros lugares também pior, eu prefiro permanecer aqui. Permanece mesmo lá. E ele acredita pensando que o pastor
ainda pode fazer alguma coisa por eles. Então dizer, pá, a situação está mal, mas o que fazer? Se aqui está assim, em outros lugares é pior, como uma denominação que eu conheço, e os pastores, os membros, os obreiros de modo geral, eram ensinados assim, que aqui é o único lugar que é bom, os demais são demônios, estão endemoniados. Não estou a dizer, os próprios lugares também estão a dizer que os outros estão endemoniados, também que estavam endemoniados, e em outros lugares não havia vida, eles também não tinham vida, infelizmente. Glória a Deus. Mas Eliseu, que simboliza Deus, não parou por aí. Quando percebeu que o amor que ele tinha por os homens, glória a Deus, não bastava somente, tinha que fazer alguma coisa para dar solução, para saciar a fome e a sede dos homens. Foi assim que ele envia, glória a Deus, manda a farinha. Mas antes da farinha se ser farinha, e esse grão tem que morrer, depois brotar e germinar. E glória a Deus tornou-se grande, e surge que o grande cheio, glória a Deus da espiga, digamos assim, e assim se tornou o quê? Glória do trigo desejado, e que depois foi feito, que se transformou, ou se produziu a chamada farinha. E a farinha da farinha veio o pão. E vemos Jesus Cristo até ficar sós. Sim. E ele também diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão vivo que desceu do céu. Então Deus deu, glória a Deus, a farinha. E a farinha foi jogada na panela. Assim Deus o fez. Pegou o seu filho, jogou como farinha sobre essa panela que se chama mundo. E o mesmo veio e me escalou o ferro, e lutou contra a própria morte e venceu a morte. E assim ressurgiu ao terceiro dia. Ao ressurgir ao terceiro dia, glória a Deus, a morte que havia na panela, no mundo, digamos assim, foi vencida. Glória a Deus. Foi danificada, já não teve mais efeito. Sabe o que isso significa? O terra então foi vencido. Eliseu não mandou recolher todas as ervas que causaram aquele sabor maligno dentro do caldo. Não mandou recolher para ele. Recolhe toda a erva, toda a palha que vocês puseram nesse caldo, nessa tire. Não foi mais pesticida. Está tudo, podem consumir. Que a força, o veneno dessa palha brava já está neutralizado, não tem mais poder. Se você pode acreditar, então você vai comer a vontade e não vai ter nenhuma consequência. Assim também Jesus fez. Ele derrotou da morte que é Satanás, e ele disse acreditar que já não vai ter poder sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre tudo que é seu. Aquele que acreditar em mim, a morte sobre a sua vida vai sair, e a sua vida deixa de ser uma panela que contém a morte e se torna, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, uma verdadeira, aleluia, vida, e vida com sabor, e vida com, glória a Deus, com aroma, com cheiro de vida, aleluia, porque nós somos o perfume de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nós somos o perfume de Cristo para este mundo, glória a Deus nas alturas. E Jesus, glória a Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Então é necessário, meu irmão, entender isso. Você precisa colocar, glória a Deus, Jesus na sua vida. Eliseu pegou a farinha e colocou no caldo e a morte saiu. E eu já disse que essa farinha, glória a Deus, espiritualmente, é a palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus. Sim.
É a palavra de Deus. Então precisamos colocar, glória a Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas. Precisamos colocar a palavra de Deus nas nossas famílias, nas nossas casas. Precisamos colocar a palavra de Deus, que é a farinha, que é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Na igreja, em tudo que é nosso, para aquele que estuda na escola, para aquele que trabalha no posto de trabalho, em qualquer lugar, em casa. Para quê? Para remover a morte. Isso vai sentir. Para remover a morte. E assim a vida reinar. E assim, glória a Deus, o sabor amargo da morte, da aflição vai desaparecer e vai entrar o sabor da vida. Glória a Deus. O sabor da vida vai entrar e vai se fazer presente. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então coloque Jesus na sua vida. Coloque a palavra de Deus na sua vida. Glória a Deus nas alturas. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Coloque Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele vai cuidar de tudo. E Ele vai cuidar da sua vida, sua casa, sua parentela. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém, 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 amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito bem, então essa era a exortação que tínhamos para passar ao povo de Deus, ao povo de Deus. Coloque, aleluia, a vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque a vida, na sua família, e você verá a vida de Deus em você. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Sim, Santo Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado mesmo. Glória a Jesus. Coloque a farinha na sua vida, na sua casa. E a amargura, a morte vai sumir, vai desaparecer. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, então fiquem na paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu queria mesmo fazer essa exortação a vocês. Da necessidade de continuarmos a buscar, continuarmos a orar. Sim, glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Ouvi alguém a cantar, ouvi uma será, ouvi uma visão então. Acho que sim. Ouvi alguém que estava a cantar, tu és o Deus da minha vida. Acho que isso é uma visão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, muito bem. Faça isso e Deus será consigo. Faça isso e a morte vai deixar de reinar na sua vida. Aleluia. E a vida vai reinar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre tudo que é céu. Louvado seja o nome daquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Deus abençoe a todos rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém, pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem. Amém, amém, amém. Estamos na reta final da nossa reunião. Glória a Jesus. Espero que você tenha tirado o máximo proveito. Glória a Deus. Sim. Digamos assim. Ou seja, espero que você tenha orado o suficiente. Louvado seja Deus, porque afinal de contas essa reunião é mesmo de oração, mesmo para orarmos. Glória a Deus. Quando fazemos a exortação, é simplesmente para, glória a Deus, incentivar. Aliás, por isso é mesmo exortação, não é? Por ouvir exortações, deixaram de ser exortações normais, passaram a ser mesmo já uma mensagem, um ensino, mas aquilo já é com o Senhor Deus vivo, porque o Senhor é o Senhor.
E quando Ele quer, então nós só temos que fazer aquilo que Ele manda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É pena que tem havido muitas dificuldades, somente o sinal lá do meu lado, né? E isso me tem feito com que eu não esteja presente todos os dias. Sim. Isso faz com que eu não esteja presente em todas as reuniões, senão eu estaria presente todos os dias. Na verdade, a oposição, o obstáculo, a dificuldade não é só questão do sinal. Sim, porque houve dias que eu não entrei, na verdade, o sinal mesmo por causa de uma outra dificuldade, mas tudo está associado à questão da internet, isso tudo. Mas aqui estamos. Só a minha vontade era estar todos os dias, todas as noites, nesse caso, com vocês, orando com vocês. Aleluia. E também ensinando ou instruindo, glória a Deus. Glória a Deus. Como está escrito, instruindo nessa doutrina, para que vocês possam crescer, glória a Deus, espiritualmente, e assim possam estar bem abalizados, e como está escrito, bem arraigados, sim, naquilo que é essa doutrina, naquilo que é a palavra de Deus, glória a Deus, crescendo na fé, no conhecimento do Filho de Deus, na perfeição, nós também podemos chamar de santidade, mas santidade que é o completar, o culmínio da santidade, porque perfeição é o culmínio da santidade. A perfeição é o completar de um homem, de uma mulher. Quer dizer, o homem cresce espiritualmente e ele fica balizado, experimentado, em tudo que der e vier, quando atinge a unidade da perfeição, está se falando um homem perfeito, um homem completo. A própria palavra perfeito significa completo. Um homem completo naquilo que é a santidade, a pureza. Sim, porque ele venceu o pecado, sim. E ele cresceu espiritualmente e já não é mais menino, mas sim adulto. Glória a Deus. É menino no pecado, praticar o pecado, mas adulto no entendimento, adulto nas coisas de Deus, e assim ele anda, glória a Deus, com Deus. Pois Paulo disse, quando era menino, aleluia, corria como menino, fazia as coisas como menino, mas assim que cheguei a ser adulto, glória a Deus, agora eu me comporto como adulto, agora ando como adulto, glória a Deus, sim, falar como adulto, glória a Deus. O menino entende as coisas como menino, encara as coisas como menino, mas o adulto não, o adulto encara as coisas como adulto. É verdade que, humanamente falando, há pessoas que são adultas, então já são mais velhas, digamos assim, já são maiores de idade, cronologicamente, né, falando, mas mentalmente são ainda meninos, têm comportamentos de meninos. Existem pessoas assim? Existem? Pessoas que já estão acima de 18 anos, acima de 20 anos, até na casa dos 20, uns até na casa dos 30, mas ainda assim, cronologicamente, são adultos, mas mentalmente meninos. Como é que se dá conta? Os seus comportamentos, não é como eles se comportam? Sim, mas vai encontrar pessoas que, na verdade, estão na casa dos 20, embora é muito difícil, na casa dos 20, é mais até na casa dos 30, estão lá, que são chegam a ser mais responsáveis do que pessoas até que já estão acima dos 30, né? Que estão na casa dos 40, na casa dos 50. Você também encontrar alguém que está na casa dos 50, uma mentalidade ainda de medíocre, uma mentalidade de criança, e isso já é gravíssimo. Não digo até gravíssimo. Alguém que está na casa dos 40, mas a mentalidade ainda é de menino, não é algo normal. Mas quando já está na casa dos 50, porque daqui a pouco até 60 já entra no que? Na classe na casa e a classe já dos idosos. E a partir daí já é complicado. Já na casa da terceira idade, na casa dos 60. Assim também acontece espiritualmente.
Assim acontece espiritualmente. Vai ver que pessoas que estão muito tempo na igreja, mas ainda assim são meninos espiritualmente falando. Só que quanto mais o tempo vai se passando, porque há um tempo, quando digo muito tempo, não significa que seja 10 anos, de 15 anos, e quantos anos. Quem está aqui 10 anos, 15 anos, até mais do que isso, e não cresceu, esse já não é um menino normal. É já um anão espiritual, como diz o apóstolo. É um anão espiritual. Porque ele ouviu tanta palavra e ainda assim não cresceu, então já é um anão. E todos os anões espirituais são mornos. Agora, é possível que a pessoa esteja há muito tempo, 10 anos, mais de 10, ou até menos de 10, 5, não sei, 7, quantos anos, 8, ou 9, enfim. E não ser nem anão, nem também um gigante espiritual. Continuar um menino não crescido. Por quê? Porque está no lugar onde não lhe é ensinada a palavra da verdade. Está no lugar onde não lhe é ensinada a palavra que transforma, a palavra que liberta. Sendo assim, não há como uma pessoa crescer, que vai crescer. Não é possível. Antes, pelo contrário, está a ser destruída. Está a ser destruída. Ela vai permanecer como está. A permanecer só. Quando eu te digo permanecer como criança, tem favor. A criança é aquele que já nasceu, certa fase de bebê, passou agora para outra fase que é a de criança. Sim. Para avançado, feminino, embora uns dizem que é a mesma coisa, menino, criança, a mesma coisa, embora uns dizem que é outra coisa diferente, mas isso não nos é preocupante. Sim. Senão a maioria que está nesses lugares onde não se prega a verdade são pessoas que não nasceram de novo, não conhecem a palavra viva, porque a pessoa para nascer não tem que conhecer a palavra viva e assim o espírito de vida se fazer presente e essa pessoa vai nascer da água e do espírito. Então, não conhecendo a verdade, não sendo liberto da verdade, não havendo o espírito da verdade que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como nasceria de novo? Mas nascendo de novo, então, como a pessoa cresceria espiritualmente? A pessoa para crescer espiritualmente tem que nascer de novo. Sim, tem que nascer de novo. Porque assim como nós, como quando nós nascemos de novo, ou ainda não nascemos, né? A partir do ventre das nossas mães, e assim agora vai havendo aquele processo de crescimento. Sim, como eu disse, o bebê vai crescendo, depois vai gateando, depois vai marcando os primeiros passos, a seguir vai andando, depois de andar começa já até a correr, vai caindo, vai levantando assim, até ter já os seus artérios firmados, já terá os passos firmes, já consegue andar firmemente, já consegue correr firmemente. Glória a Deus, porque os artérios já estão firmes, os passos já estão firmes. E vai crescendo, e se tornar já um adolescente, depois do adolescente se torna já um jovem, um jovem adolescente, depois um jovem já, vamos assim dizer, glória a Deus, maior de idade, depois vai crescendo até se tornar um velho. Glória a Deus. Assim acontece no mundo do espírito. Se torna um jovem adulto, depois velho, enfim, se torna um homem experiente, porque um velho já é um homem experiente por causa de muitos anos de vida. Viu muita coisa, enfrentou muita coisa. Sim, glória a Deus. Assim acontece no mundo do espírito. Nós nascemos de novo. Nascemos não dos homens, não do sangue, nem da vontade dos homens, mas sim nascemos do espírito, da água do espírito, segundo a vontade de Deus, para vivermos Deus, para andarmos com Deus, para fazermos a vontade de Deus, andarmos mais não na carne, mas no espírito de Deus. Glória a Deus nas alturas. Eu como um bebê,
mãos de Deus, você tem que crescer. E como é que vai crescer? Para crescer, tem que ser alimentado, assim como o bebê é alimentado. Ele vai crescendo. Se tiver má alimentação, ao invés de crescer, ao invés de ter de ser nutrido, ao invés de ter uma saúde boa, vai ficar desnutrido e, consequentemente, vai perder a saúde. Se nasceu saudável, vai perder a saúde e aí depois até acaba perdendo a sua própria vida, senão mesmo acaba até morrendo. Acaba até morrendo. Se até uns nascendo de saúde são perseguidos por diabo, para o diabo tentar destruí-los. Uns são destruídos, outros não. O diabo não consegue destruir. Agora imagine alguém que está a ser mal alimentado. É complicado. Então a necessidade de se alimentar. Se também ficar sem se alimentar, também não dá certo, não vai ficar nutrido. Precisa se alimentar. Então a alimentação faz toda a diferença. Sim. Quer dizer, o crescimento da pessoa depende de dois fatores. Depende da alimentação, que lhes estiver a ser servido, que lhes estiver a ser dado. Segundo, depende também de si mesmo. Sim, depende de você. Porque por mais que a alimentação esteja pronta, esteja servida, esteja ao seu dispor, para que você possa se alimentar, se você não quiser, se o homem, se a mulher não quiser, não pode se fazer nada. Não se pode fazer nada. É como aquelas bebês ou crianças que não quer comer, não quer tomar nada, nem papa, nem leite, nem coisa do gênero. Vamos assim dizer bebês, né? Recém-nascidos, ou já estão meses, só vão ainda se alimentar de leite materno. Não vão passar de leite materno para continuar com leite, mas também tomando algumas papas. Enfim. Se aquela bebê estiver a chorar, porque já vi bebês assim, chorar, não quero comer, não quero nada, e como aconteceu comigo da segunda minha mãe, quando eu nasci eu fiquei 3 meses sem comer nada. Não aceitava comer e fiquei todo pálido. O meu cabelo, hoje o meu cabelo é assim, preto. Mas segundo a minha mãe, quando eu nasci, o meu cabelo era preto, na verdade, preto, mas assim mesmo todo, assim mole, assim, semelhante assim a cabelos dos brancos, segundo até que a minha irmã fala. Mas aconteceu algo incrível e espantou todos eles. Tive que buscar um adivinhador para vir interpretar o que aquilo significava. Ninguém estava a entender nada do que estava a acontecer. No espaço de 3 meses, o bebê nasceu, não aceitava comer, nem beber, nem nada. Só aceitava, só mamava, mas nem mamar também aos empurrões. Era aos empurrões, porque eu só estava a chorar. De dia e de noite só chorava. De dia e de noite era só chorar. E aquilo, segundo a minha mãe, fez com que o meu cabelo mudasse de cor. O cabelo ficou cabelo russo. Quer dizer, não sei, não chama de loiro ou que dá mais. Cabelo russo, quer dizer, nós chamamos assim de forma vulgar. Ficou russo, castanhado, digamos assim. E eu fiquei todo pálido, segundo a minha mãe, fiquei todo pálido. Por quê? Porque, só também esse exemplo, não é? Porque não estava a me alimentar durante 3 meses. Só depois de 3 meses eu comecei a me alimentar mais sob já uma condição. Segundo ele, depois aquele adivinhador foi lá, e sempre foi assim. Quando nasce um profeta, digamos assim, os bruxos sempre são eles que aparecem para interpretar os sinais. Foi assim com o nascimento do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Os magos do Oriente que viram a estrela e foram até alertar Herodes.
os sacerdotes, os escribas, lá em Jerusalém. Enfim, então a senhora foi lá levada, uma adivinhadora foi chamada de uma outra parte onde ela vivia, não sei onde ela vivia, nem conheço até aquela senhora, não sei se vive ou já está morta. E passou lá a noite, ficou lá não sei quantos dias. Depois é que descobriu o que aquilo significava. Ele explicou isso assim. O vosso filho é assim. Sabe por que ele nasceu assim? Porque agora o cabelo dele mudou de cor e por ele está sempre a chorar. Vocês não entenderam isso, aquilo, isso é assim. Todo mundo faz barulho. Isso é assim, afinal. E ele disse, a única solução aqui é você fazer isso e aquilo, para apaziguarem ele. E assim fizeram, segundo eles. E só assim é que o menino, o bebê, começou a comer, a se alimentar e pronto, começou a recuperar o corpo, né? Começou a ficar nutrido. Então isso acontece, é um exemplo que eu tomei, isso acontece no mundo do espírito. Eu já disse que depende de dois fatores, o crescimento, do nosso crescimento. Depende, primeiro, da palavra, que é o alimento, porque o alimento é a palavra. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse pão, estamos a ver em próprio Jesus, depois está escrito que Jesus é a palavra, o verbo. No princípio estava com Deus e o próprio verbo era Deus. Então é a palavra. Glória a Deus. Se a palavra estiver a ser pregada, estiver a ser ministrada, não for palavra viva, não for palavra verdadeira, porque essa palavra só vai ser viva se for verdadeira. Isso vai ser verdadeira se for a palavra que está aqui, que é o caminho. Sim. Glória a Deus nas alturas. Sim. E isso vai ser o caminho se a palavra for a palavra de graça. Sim, de resto da conversa. Se a mesma palavra não for verdadeira, não for viva, não for a palavra de graça de Deus, da verdade, da vida, então não pode alimentar ninguém. Faz o contrário. Por isso todos aqueles que estão nas igrejas dos filhos do diabo, dos falsos profetas, as sinagogas de Satanás, estão a ser alimentados com um alimento que lhes está a espinhar, que lhes está a matar. Por isso 20 anos, 30 anos, muitos anos, não conhecem nada de Deus. Não conhecem a Deus nem das coisas de Deus. Uns têm conhecimento da letra, como eram os fariseus e os saduceus, os escribas e tudo mais. Porém não conhecem a Deus e ficam orgulhosos, porque o alimento que lhes está a ser administrado, que lhes está a ser servido, é um alimento venenoso. E esse alimento venenoso está a matar eles. E está a matar eles de várias formas. Ou estão a ser mortos, ou estão a morrer de forma silenciosa, com orgulho, porque o alimento vai lhes provocando o orgulho. É um fermento maligno que vai fermentando seus corações, vão se tornando obesos, de orgulho, de soberba. Nós estamos cheios, nós não sabemos o que é. Uns vão morrendo, até fisicamente, infelizmente. Uns que continuam vazios, sem saberem nada, mas como eu já disse, cheios de orgulho, pensando que sabem alguma coisa, uns pensando que conhecem a Deus, mas não conhecem. Uns que o próprio alimento que lhes está a ser alimentado, que lhes está a ser servido, está a fazer com que eles fiquem cada vez mais endemoniados, porque quanto mais eles comem aquele alimento, mais demônios eles recebem, mais possessão demoníaca eles recebem, infelizmente. E assim estão aí. Mas aquele que se alimentar de alimento vivo, alimento que é servido por alguém, glória a Deus, enviado por Deus, que tem Deus, e ele está a servir o alimento vivo, alimento verdadeiro e vivo, as pessoas vão comer esse alimento, vão estar libertas e vão ter um crescimento sadio, estarão a se nutrir. Sim. Mas a pessoa tem que aceitar isso. Tem que aceitar de bom grado. Como eu dizia, se for daqueles bebês que o pai ou então a mãe
quer servir, quer lhe dar de comer, não quer comer, como exemplo que eu tomei. Por mais que tentaram forçar-me a dar de comer, eu nunca não aceitei comer. Não vai conseguir, a pessoa vai ficar desnutrida, vai ficar despenhada. E aquilo depois pode provocar problemas de saúde e, consequentemente, a morte. Né? Ganhar uma anemia, que é completamente desnutrido, é complicado. Sim, já não tem, a pessoa tem que aceitar se alimentar, tem que aceitar de boa vontade. É pena que as pessoas, muitas vezes, querem ser alimentadas, mas acabam caindo nas mãos de quê? De falsos pais, falsos pastores, enganadores. E assim, como eu já disse, ao invés de se alimentarem do pão vivo, ao invés de comer o pão vivo que desceu do céu, preparado no forno celestial, acabam comendo falso pão, acabam comendo alimento cheio de fermento maligno, fermento do diabo, acabam comendo palhas, ao invés de comerem quê? Alimentos que servem para alimentar as ovelhas. Comem palha, mas está escrito que a palha, o que tem a ver a minha palavra com a palha? A palavra de Deus não tem nada a ver com a palha. O que tem a ver o trigo com a palha? Não tem nada a ver. Trigo é trigo, palha é palha. Está vendo? Mas as pessoas têm sido alimentadas de quê? De palhas, têm sido alimentadas com palhas, infelizmente. E eles pensam que estão a se alimentar de trigo, estão a ser alimentadas com um trigo, com o verdadeiro pão feito de trigo celestial, não humano. Sim, pão do céu e não pão da terra. Mas graças a Deus, nós temos esse privilégio, você tem esse privilégio, meu irmão, minha irmã, de comer o pão vivo, pão sem fermento, pão sem corrupção, pão sem morte, pão sem indício, pão vivo e verdadeiro, para fazer bem a sua alma. Para fazer bem a sua alma. Isso aí é necessário ter o coração aberto, para receber de bom grado esse alimento, que é a palavra, e o espírito de vida vai fazer com que você cresça espiritualmente, vai crescer na fé, até, que sabe, atingir a unidade da fé, que é Cristo Jesus, vai crescer na perfeição, como eu já disse, vai ser uma mulher, um homem completo, um homem, uma mulher experimentada, uma mulher que tem o pleno conhecimento. Sim, primeiro até que antes da perfeição, no conhecimento, crescer no conhecimento para ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Nesse caso, a palavra de Deus vai conhecer Cristo, porque a palavra de Deus, muitos pensam que conhecer a palavra de Deus é simplesmente ter essa letra. Possam ser todos que vamos encontrar até filósofos, cientistas não cheios de conhecimento da Bíblia. Conhecimento da Bíblia, uma vez eu estudei isso, né? E quando estudava em 2015 lá na universidade, o professor de ciência política era um indivíduo que tinha muito conhecimento da Bíblia, ele até citava versículos bíblicos, falava o São Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo não sei de quê, o versículo X ele falou, não sei de quê, e confundiu até muita gente na sala de aula. Muitos pensaram que ele era crente, até mesmo eu não pensei que ele fosse crente, mas depois ele disse que ele não era crente, e um dos meus colegas, lembro-me até hoje, chamado Zacarias, que é da Assembleia de Deus Pentecostal, disse, mas o professor já foi crente. Ele disse nunca foi crente, disse que nunca foi crente, e pronto. E todo mundo ficou pasmado de como é que ele tinha aquele conhecimento, mas eu não entendi que isso é muito normal. E eles, assim como leem os livros, leem também a Bíblia para ter conhecimento e também para fazer frente, se deparar com um embrulhado crente, como muitos não conseguiam fazer frente a ele, quando tentava falar e ele por vezes até que provocava as pessoas da sala falando das coisas concernentes a Deus, contando a religião, coisas do gênero. Sim. E muita gente ficou pasmada por causa disso. Então, qualquer um lê
Pode ter que ter esse conhecimento. Vamos encontrar os mestres desse mundo, quando os religiosos estão cheios de conhecimento, vai te falar do capítulo, vai te falar do livro X, capítulo X, versículo X, boi de capítulo, boi de versículo, cheio de letra, mas ainda assim não conhece esse Deus que ele diz conhecer. Não conhece. Ainda assim não conhece a palavra de Deus, que não tem o conhecimento pleno, não chegou ao conhecimento pleno da palavra. Conhecimento pleno dessa palavra. Conhecer é não chegar à unidade da fé. Chegar à unidade da fé. Chegar à unidade da fé, até o conhecimento pleno do Filho de Deus, não é simplesmente ter a letra. Não é isso. Não é simplesmente isso. É muito mais do que isso. É conhecer Cristo. E chegar à unidade da fé é ter o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Não significa que você vai conhecer Cristo já no seu todo, não. Mas quando se fala que é a unidade da fé, aliás, do conhecimento do Filho de Deus, é você conhecer Cristo. E Paulo ainda falou, aprofunda ainda mais, ele dizendo, você vai ter o conhecimento daquilo que é a largura de Cristo, daquilo que é o comprimento, daquilo que é a altura e daquilo que é a profundidade de Cristo. Tá bem? Quatro áreas ou 4 fases do crescimento espiritual. Primeiro ele fala, o crescer até chegar à unidade da fé, depois a unidade, o conhecimento do Filho de Deus, que é a perfeição, é o varão perfeito, e também a estatura completa de Cristo, quer dizer, o culminar de tudo. A estatura completa de Cristo, porque Cristo é o limite. Ninguém jamais vai passar Cristo, vai crescer, passar Cristo, não. Quando estamos a falar de Cristo, estamos a falar de Cristo como homem de Deus, como, né? Glória a Deus, aquilo que você já sabe, servo de Deus, esteve aqui entre nós, não Cristo como Deus, não, é impossível. Se até mesmo como homem é quase impossível também até chegar até lá, porque não é fácil, mas ele próprio deixou essa possibilidade, e Paulo então vem mostrar isso. Mas ele também próprio vem mostrar que, glória a Deus, nessas 4 fases, crescer até chegar à unidade da fé, crescer até chegar ao conhecimento do Filho de Deus, depois chegar a ser o varão perfeito, ou o varão perfeito de uma mulher, até completar esta completa da Cristo. Vem agora a outra também, que são também 4, que podem ser enquadrados uma para cada uma dessas fases, da unidade da fé, do conhecimento da palavra de Deus, da perfeição e a estatura completa, o culminar de tudo. Porque todo ser humano tem uma estatura. Já disse, existem que estão anões, uns que continuam como bebês, outros que estão anões, outros que continuam como bebê, não é que vai continuar isso como bebê, não. Não, ou vai morrer, ou vai chegar a crescer um pouquinho, depois vai estagnar, vai se tornar um anão, já não cresce mais, ou vai ser aquelas crianças que estão a crescer, mas um crescimento muito lento. A criança assim, depois deixa ele, acaba se tornando um pigmeu, não é anão, e também não é um crescimento, não tem uma altura assim, acaba se tornando um pigmeu, pequenininho, mas de uma estatura muito pequena. Ou aquelas crianças cujo crescimento é muito lento, a crescer, mas muito lento, por causa do tipo de alimentação, por causa de como se alimenta, por causa dos seus comportamentos, como ele se comporta. Isso tudo influencia também na vida espiritual. Isso tudo influencia na vida espiritual, no crescimento espiritual. Sim. Então, todos depois chegam a uma fase que já não crescem mais. E vai ter uma estatura própria. E assim a pessoa é caracterizada, ou então será caracterizada naquilo que é a estrutura física, não é? Naquilo que é a estrutura física. Não estou falando daquilo que tem a ver com a sua personalidade, aquilo que tem a ver com o seu caráter, não. Estou falando a estrutura física. Então todos saberão que o fulano ou a fulana é um homem grande, é uma mulher grande, é um homem magro, é uma mulher magra.
Enfim, vamos encontrar aqueles que são gigantes. Assim é Cristo. Cristo tem uma estatura. Tem uma estatura. Cristo cresceu espiritualmente, cresceu de essa estatura que Paulo se refere, não é estatura física, como um homem normal, homem, vamos dizer normal, como um homem, vamos assim dizer, não. Está falando da estatura espiritual, por isso ele falou Cristo. Estatura espiritual, porque Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ele não operou como Deus, não. Ele não usou nenhum artifício ou artimanha de Deus. Ele operou como homem, servo de Deus, como profeta. E ele teve que crescer espiritualmente, assim como cresceu enquanto ser humano, cresceu também espiritualmente. Por isso ele teve que orar, teve que jejuar, por isso passava noites acordadas a orar e a se consagrar. Por isso ele jejuava. Esse verbo, antes de começar, ele jejuou, teria 40. Chegou lá no deserto, e quando ele saiu com a exercício do seu ministério terreno, digamos assim, ele continuou a jejuar, ele continuou aqui a orar, e aquilo trouxe um crescimento espiritual, até que culminou lá no Calvário, alcançou uma estatura. Então, a estatura de Cristo é o limite que todos os crentes podem alcançar. Sim, é o limite. Então, Paulo fala que até que nós cheguemos à estatura completa de Cristo. Eu venho dizer para que todos também tenhamos o entendimento, possamos chegar a entender aquilo que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Cristo Jesus. No que é? Na fé, como eu disse, cada uma dessas partes se enquadra a cada uma das fases de crescimento espiritual do ser humano ou do crente. Entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade naquilo que Cristo Jesus, que diz respeito à fé, tem que crescer na fé, na sua largura, no seu comprimento, isso é muito profundo, não é? E na sua altura e profundidade. Tem que crescer, até que chegar à unidade da fé, que significa crescer até alcançar essas 4 fases da unidade, que é para chegar à unidade da fé. Por isso o homem chega a ter uma fé, é chamada uma fé inabalável. Aquela fé que até o homem, até chegar lá, pronto, já não é mais um homem que vive segundo aquilo que ele vê. Tem medo, as memórias desaparecem, porque já tem uma grande fé. Até o homem entender e crescer, glória a Deus, naquilo que é o entendimento relativamente à largura, comprimento, altura e profundidade de Cristo Jesus, no que diz respeito ao conhecimento de Jesus Cristo. Um homem que conhece Cristo naquilo que é a largura, comprimento, altura e profundidade, é um homem que está experimentado. Conhece Cristo, ele conhece o Deus que ele serve, o Deus que ele em quem ele acredita, o Deus que ele busca. E ele tem, glória a Deus, a esperança viva, não a esperança morta. E porque ele também criou uma profunda intimidade, porque quem conhece Cristo chegou ao conhecimento do Filho de Deus, a unidade do conhecimento do Filho de Deus, é porque criou uma profunda intimidade com o mesmo Deus, com o mesmo Jesus Cristo. E isso não decidiria para nós. Não é? Não significa que se a pessoa não chegar até a esse pleno conhecimento, essa unidade plena do conhecimento do Filho de Deus, que a pessoa que não poderá ser salvo, não é isso. Já é o crescimento, mas bom é sempre crescer do que não crescer. Sim. Até entender, chegar ao entendimento pleno daquilo que é a largura, comprimento, altura e profundidade
de Cristo Jesus relativamente à perfeição. Ser um homem perfeito, ser uma mulher perfeita. Mas isso não é possível, é possível. Então, para me deixar essa. Paulo falou, e aquilo que Paulo falou é aquilo que ele aprendeu com Cristo Jesus, como ele próprio disse. Porque eu vos ensino, porque não aprendi com homem algum, mas com o próprio Senhor, obviamente. Jesus disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, como é que ele vai nos dizer para sermos perfeitos, se ele próprio sabia que é impossível nós sermos perfeitos? Ele falou isso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que o professor tem outro versículo desse mesmo capítulo. Sim, ser depois perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Se ele disse isso, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele bem sabia que isso é possível. Não é fácil, mas é possível, pois com Deus tudo é possível. E também para aquele que crê, tudo é possível. E Paulo vem dizer, agora temos que chegar à unidade do varão perfeito em Cristo Jesus, para podermos entender qual seja a largura, o comprimento, a altura e profundidade de Cristo Jesus, com respeito à perfeição. Glória a Deus nas alturas. E assim vamos chegar a alcançar para isso, porque se tivesse continuado a isso, meus irmãos, a salvação seria ainda mais difícil. Já é difícil, seria ainda mais difícil. Mas, na verdade, todos nós temos que fazer a nossa parte. Cada um deve fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte, precisa se esforçar o suficiente para chegar até onde Deus quer que você chegue, alcançar aquilo que Deus quer que você alcance. Glória a Deus. E assim, conservando, primeiro alcançar a salvação e depois conservar a sua salvação. É isso que todo crente saiba que está salvo. Não é aquele saber superficial, você fica só naquela fé, não, eu estou salvo. Mas você não nem você próprio tem a certeza que está salvo. E uns até tem uma, como se diz, né? Uma vã certeza, uma vã confiança, pensando que está salvo, mas não está. É necessário examinarmos a cada dia para percebermos como é que a nossa vida está. Quando sabemos que está errado, está no caminho correto, então tire mesmo essa possibilidade de que você está salvo. E digo, o que é que deve fazer? Procurar se arrepender no caminho da salvação. E quando se arrepender e entrar no caminho que se chama Jesus, deve permanecer firme e não deve também deixar aquela confiança de que, pronto, o fato de ter já me arrependi logo, já estou salvo. Pode assim acontecer, mas como pode não assim ser, para não se vai descer e baixar a guarda e dizer, já passei, estou salvo, me arrependi hoje, me arrependi ontem, já estou salvo também, pronto. Porque a salvação é um processo contínuo. Sim, há aqueles que são salvos no mesmo dia que ele se arrependeu, largou o pecado, largou o mundo, de repente recebe o Espírito da salvação. Mas aqueles que nem tanto assim, se arrependeu, largou o mundo, mas ainda assim não recebeu o Espírito da salvação, porque a salvação só se processa quando o homem ou a mulher recebe o Espírito da salvação, o que nós chamamos de novo nascimento. Porque quem ainda não é novo nascido ainda não está salvo. Saiba disso. Por isso Jesus foi bem claro em dizer aos seus discípulos, quando Pedro e os demais pensavam que já estavam salvos pelo facto de andar com Jesus Cristo. Muitos também têm se equivocado pelo facto de acreditar no apóstolo Marcelino, pelo facto de congregar
na Igreja Salvação das Nações, muitos se calhar têm pensado, eu tenho dado conta disso, muitos se calhar têm pensado e já estão salvos. Mas é um autêntico equívoco isso. Digo equívoco pelo facto de pensar, ou em pensar que pelo simples facto de acreditar no apóstolo, pode estar falando com os parceiros para estar seguro e acreditar no seu servo, no seu profeta, e assim serão prosperados. A salvação vai fazer sentir na vida dos mesmos, e assim também serão prosperados. Para que se cumpra a palavra que disse Jesus: por isso eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, como eu dizia, que Jesus mostrou isso aos discípulos. Os discípulos pensavam que já estavam salvos pelo fato de andar com o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo, ao cabo de 3 anos e meio, mostra aos discípulos e a Pedro, que pensava que era mais espiritual do que os outros, e Jesus mostra a ele, dizendo-lhe: Pedro, quando te converteres, confirme os teus irmãos. E acredito que Pedro e os demais ficaram assustados. Quando me converter, eu já estou convertido. Como assim que o Senhor está dizendo que quando eu me converter? Por isso, naquele dia Pedro ficou a saber que não estava convertido. Por eles porque ele não tem mais nenhum pastor para que venha o consolador, porque se eu não for consolador, não virá. E não são dessa passagem. E o Escritor mostra que aqui Jesus, ou o Espírito Santo ainda não havia sido dado aos discípulos, aos demais, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João fala disso. Porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando que Jesus foi glorificado? Depois de ter morrido, ressuscitado, subiu aos céus e foi assentar à direita do trono de poder. Aí foi glorificado. E assim o Espírito Santo foi dado aos homens. Mas na verdade, antes até de Jesus ter subido, os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. Porque Jesus, ao ressuscitar, então ele mostrou aos discípulos que lhe tinha sido dado todo o poder nos céus e na terra. Obviamente, quem recebeu o poder nos céus e na terra é o Espírito Santo. Mas sobre eles, recebeu o Espírito Santo. E Jesus não poderia brincar, porque não era brincalhão. Sim, o discípulo recebeu o Espírito Santo. Por isso, o Lucas diz que quando ele começou a continuar a falar, os discípulos tiveram a mente aberta, tiveram o coração, começaram a olhar para o Espírito Santo e os seus corações mentes. É isso que acontece. Para a pessoa entender a palavra de Deus, no Espírito de Deus, no sentido de como ela é necessário que o Espírito Santo convença a pessoa. Abre o coração e a mente da pessoa. Se o Espírito Santo não abrir o coração e a mente da pessoa, o seu coração e a sua mente, e o seu espírito, mas não vai entender nada. E uns até entendem, mas de forma superficial. Se ela não entende a palavra daquilo que é a sua profundidade, daquilo que é a sua. Vai se alegrar, vai dizer uma palavra foi boa, uma palavra boa, mas quando vai continuar com a sua vida pecaminosa, vai continuar com a sua vida corrupta, mundana. Aí disse que a palavra foi boa, se perguntar-lhe o que o pastor foi bom, o pastor falou de X. Parece que entendeu, ele disse na superficialidade.
Sim. Mas se alguém entender, porque o Espírito Santo abriu o coração, como o Espírito Santo havia abrido o coração daquela mulher chamada Lídia, e quando Paulo e Silas falavam da palavra, ela esteve atentamente ouvindo e viu o que Paulo e Silas também. E assim ele foi salvo também. Então ele o servo do Senhor, ele assim, você também vai Espírito Santo, se não tiver Espírito Santo, ou não tiver o batismo com o o Espírito Santo, ele é assim, porque vai ter comportamentos carnais, mundanos, como alguém até que não está salvo. É verdade que o temor vai entrar dentro. Está lá o temor, esse que vai diferenciar que ele já não é mais do mundo. Tem o temor, pode tentar tropeçar ou tentar sentir, ou até às vezes esse receio, aquele pavor vai surgir dentro dele. Isso já é um bom princípio. Não vai ser que tem todos dizendo isso, que já são nascidos novos. Que o próprio Espírito Santo ainda está fora, mas já está a trabalhar. Para evitar o pecado, esse problema que o Espírito Santo vai abrir. E esses discípulos já chegaram a expulsar demônios, curar os enfermos, libertar as pessoas. Eu até tenho dito às pessoas, isso já falo há bastante tempo, não neste ano, no ano passado, já há muitos anos. Eu dizia, quem é que entre nós, na nossa era, claro, quando eu dizia isso, eu situava sempre apóstolo, não tem nada a ver, não chama outra coisa. Mas eu sempre dizia, eu desafio, na nossa era, em pleno século XXI, que a partir aqui, que se fosse naqueles dias dos apóstolos, e se Jesus não tivesse dito que a Pedro, quando te converter, confirma os teus irmãos, que aparecesse alguém viesse a dizer ou que viria a dizer que os discípulos ainda não estavam convertidos. Todo mundo iria dizer que já estavam convertidos, que já eram nascidos de novo. Por quê? Porque expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram milagres, até maravilhas, quando Jesus mandou eles irem pregar o Evangelho. E eles voltaram todos alegres, não só por este facto, mas também pelo facto de eles terem andado com o próprio Deus encarnado. Então, Jesus Cristo, o Messias, todo mundo teria, eu acho que 99%, teria dito que eles já eram nascidos de novo, já estavam salvos ou então convertidos. Sim, mas na verdade não. Só ficaram convertidos depois que receberam o Espírito Santo. Então é nisso. Salvação se processa nascer da água do Espírito. Glória a Deus. Assim a pessoa fica salva. Hoje é salva. Louvado seja Deus. E só assim a pessoa poderá, glória a Deus, ou estará em condições para agora prosseguir e terá força para resistir ao pecado, as coisas do mundo, e assim crescer no Espírito. Crescer no Espírito. Crescer no para permanecer firme, porque no Espírito a pessoa fica abalizada na fé. Eu estou dando mesmo até um breve de ensino para a Igreja do Senhor e para
palavra do Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Como eu dizia, o irmão Nelson Costa disse que tem uma filha que desde que nasceu já faz um mês, né? Uma bebê, não come nem bebe água. Eu dizia que há casos que pode ser o da sua filha, o irmão Nelson, como pode não ser, que é possessão de demônios. Quando demônios são o corpo de alguém, eles colocam o sobrenatural, pode ficar dias ou até meses sem comer, porque a questão que nós presenciamos aqui na igreja de São Vicente das Nações, eu acho que em 2018 ou 17 ou 16, uma coisa dessa, sim, que foi levado alguém até para apóstolo orar, começou a comer. Mas que havia 20 e poucos dias, a caminho de 30 dias, sem comer, sem beber. Sem comer, sem beber. Mas estava aqui, a se movimentar, mas foi claro, não estava nas suas faculdades, dentro das suas faculdades mentais. Sim, estava fora de si. Estava fora de si. Tinha que ser controlado, tinha que ser agarrado. E as pessoas perceberam que aquilo não era normal. Porque estava perturbado, estava a criar confusão em casa, agitado, porque estava percebendo logo, estava a enlouquecer, porque o maluco pode ficar meses sem comer, não pensa que vai desfalecer. Não vai. Cada possessão de demônio. Então os demônios no corpo de alguém, em certas partes do organismo humano, porque certas partes do organismo humano, quando é tomada por um ser espiritual, e ele que faz sentir aquilo que é o sobrenatural, o homem não sente fome, nem sede, não come nem bebe, mas também não desfalece. Eles seguram o corpo, mantém o corpo físico naquele sentido. Agora tem de se entender, irmão. Quem falou isso? Falou o irmão Nelson Costa, ainda está aí, será? A todos, fiquem na paz, na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, glória a Deus. Eu próprio também, quando for possível, poderei entrar, apesar de que uma hora como aquela, o meu sinal aqui fica mesmo muito, mas muito péssimo. Mas na possibilidade, né? Como fosse, poderia também entrar para participar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sem darmos mais trégua, não quer dizer que a gente tem que dar trégua aos demônios, né? Ao inimigo, mas não vamos dar trégua aos demônios. Temos que apertá-los. Se a gente se sentir sufocados, apertados, tem que se arrepender o porquê que eles se tornaram demônios, porquê que eles se tornaram diabos. Glória a Deus. Deus abençoe então a todos de forma rica e poderosa em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz. Shalom, Adonai. Glória.